Fala, galera, bem-vindos ao Alicerce da História. Meu nome é Fábio Ribeiro, mais uma aulinha especial. Você deve ter percebido nessas nossas aulas para a UERJ, que estão sendo lançadas aqui aos poucos. Eu estou gravando tudo em bloco e vou colocar aos pouquinhos aí, dividido. A gente está sem a nossa introdução, né? Mas é porque eu não estou conseguindo editar, eu estou com um problema no meu editor aqui. Mas, de qualquer forma, o importante é o conteúdo. Eu gravo ele de uma vez só e depois só recorto no próprio Zoom, né? Eu estou usando aqui esse aplicativo para fazer a gravação para você. Espero que tenha sido legal até aqui essa nossa gravação. No vídeo passado, a gente fez as 3 primeiras questões desse vestibular da UERJ de 2012, né? Um vestibular que foi aplicado ali no ano de 2011. E a gente vai fazer agora a quarta, a quinta e a sexta questão. Vamos lá, quarta questão aqui, bandeira da Confederação do Equador. A Confederação do Equador é uma das revoltas mais importantes da nossa história. Ela acontece em Pernambuco e depois se espalha por boa parte do Nordeste. E ali por volta de 1824 acaba sendo um marco nesse primeiro reinado que tinha acabado de começar, o Brasil ainda consolidando esse território independente, Dom Pedro I com uma série de problemas para resolver. Primeiro, o que você tem que saber? Todo país independente precisa de um reconhecimento interno, quando o próprio povo quer a independência, o reconhecimento externo, quando outros países aceitam essa independência, e, claro, também o ideal de uma constituição. E o grande problema para essa Confederação do Equador foi justamente a Constituição autoritária em 1824, outorgada, imposta pelo imperador Dom Pedro I e o seu Conselho de Estado. Foi assim um problema grande, 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 e essa revolta teve a liderança lá do Frei Caneca, né? Que foi um personagem muito importante, né? O Padre Mororó, o Cipriano Barata, apesar de não estar à frente do movimento, também participa, faz uma ajuda ali nesse sentido. E vamos ler. O poder moderador de nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. É princípio conhecido pelas luzes do presente século que a soberania reside na nação essencialmente. Logo sem questão, que a mesma nação ou pessoa da comissão é quem deve esboçar a sua Constituição, purificá-la das imperfeições e, afinal, estatuí-la. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, se não for do povo a Constituição, não tem sentido dela existir. Uma Constituição imposta, autoritária, ela é extremamente prejudicial. E esse texto, essa carta pública, é do Frei Caneca, né? Ele está escrevendo ali justamente no ano da Confederação do Equador. Ela vai ali, como o texto nos diz, ocorrer em 1824 e vai apresentar propostas alternativas à organização do Império do Brasil, sendo, porém, reprimidas e fortemente reprimidas pelo governo de Pedro I. O Dom Pedro manda matar, inclusive, o Frei Caneca, o Padre Mororó, eles são fuzilados. É um dos cenários bem tristes naquele contexto. A Confederação do Equador, ela tinha o propósito, de fato, de montar uma espécie de república, né? Uma república, mas é uma espécie de... É uma república, mas é uma república diferente, confederada, com seus estados-membros com bastante autonomia, né? Ela se espalha para outras regiões, chegando até Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, e acaba fazendo um importante sucesso, só que é facilmente reprimida por esse governo imperial recém-estabelecido. Explicite o motivo central para a eclosão da Confederação do Equador. Primeiro, autoritarismo da Carta Constitucional de Dom Pedro I. Se você colocar autoritarismo de Dom Pedro I, vai estar correto. Só que ele quer o motivo central. Tem que falar da Constituição. Motivo central para a eclosão da Confederação do Equador. O motivo central é a Constituição outorgada em 1824 e seus traços autoritários. Ponto. Um dos traços autoritários, o poder moderador, que dava o direito ao imperador de exercer domínio em outros poderes. Beleza? Show de bola! Cite 2 de suas propostas, ou seja, propostas da Confederação, para a organização do poder de Estado. Proposta, república, né? Ideal republicano. Proposta, maior participação popular. Outra proposta, gente, não esqueça, está só pedindo para explicitar e citar. Pediu para explicitar, só explicita. Citar, só cita. Indicar, só indica. Não enrola o seu corretor. Ele não gosta disso. Coloca o que está ali muito simples e direto na caixinha, não tem problema. Mais algumas das propostas.
além da república, da maior participação popular, maior liberdade de imprensa, confederação, maior liberdade entre os Estados-membros também é um ideal, né? Uma Constituição promulgada, a promulgação de uma Constituição também, ou seja, são várias as propostas feitas ali pelos líderes dessa Confederação do Equador. Beleza? O único detalhe importante que você tem que ter nessa questão é que ela é uma questão específica, como a própria prova diz. Questão específica. Se você sabe especificamente o que é a Confederação do Equador, essa questão se tornou muito fácil. Não pede para você refletir profundamente sobre nada, é só indicar, é só citar. É isso. E aí, qual é o maior, digamos, medo do vestibulando que vai fazer essa prova agora no próximo dia 3 de dezembro de 2023, vestibular 2024? O principal medo dele é cair uma questão que ele não saiba. Por exemplo, de um tema que ele nunca estudou. E aí, qual é o grande segredo se cai algum tema que você nunca estudou? Olha só, vou te ensinar, hein? Meu macetinho aqui. Claro que se cai algum tema que você nunca estudou, vai ficar difícil você acertar. E a primeira coisa que você não deve fazer é tentar enrolar. Não tenta enrolar porque o corretor vai perceber que você enrolou. Seja direto, mesmo que seja para errar. Coloque 1, 2, 3, 4 pontos ali, mesmo que seja para errar. E tente achar nas entrelinhas, entender o contexto. Professor, eu não sei o que é a Confederação do Equador, mas você lembra um pouquinho do que é o Brasil no início do século XIX? O que está acontecendo? Como foi esse nosso processo de independência? Mudou muita coisa ou não mudou muita coisa? Dom Pedro I foi autoritário ou não foi? Como foi o governo desse camarada? Então, nesses detalhes, você consegue, às vezes, né, ganhar uma pontuação, nem que seja parte dela. Tá bom? É importante. Vamos para a próxima questão? Quinta questão. Olha aí, rapaz, Charlie Chaplin, referência, né? Chaplin foi incrível porque ele conseguiu falar das guerras em meio às guerras. Incrível. Exibido pela primeira vez em outubro de 1940, o filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, faz uma crítica a um projeto político vigente na época. Não é à toa, né? Ele critica o autoritarismo ali nazista, né? Fascista. Observe abaixo o fotograma de uma cena do filme e o discurso apresentado em seu final. Esse filme é maravilhoso. A gente sempre lembra do Chaplin com tempos modernos, enfim, mas O Grande Ditador talvez seja uma das obras mais representativas do cinema da primeira metade do século XX. Ele consegue falar sobre a guerra em meio à guerra. Poucos tiveram essa coragem e o Chaplin teve. Claro que sobrou muita coisa para ele depois. A aviação e o rádio nos aproximou. A própria natureza dessas coisas é um apelo eloquente à bondade do homem, um apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. Nesse mesmo instante, a minha voz chega a milhares de pessoas pelo mundo afora. Milhões de desesperados, homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes. Aos que podem me ouvir, eu digo: não desespereis. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que um produto de cobiça em agonia, da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores sucumbem e o poder que do povo arrebataram há de se retornar ao povo. E assim, enquanto morrem homens, a liberdade nunca perecerá. Um discurso contra as ditaduras, contra os governos autoritários, e, claro, ele usa a representação do nazismo ali, da figura de Adolf Hitler, como um ponto para essa crítica. Identifique o projeto político ideológico criticado. Ele está criticando o autoritarismo. Você pode pensar mais especificamente no nazismo, beleza? E aí, beleza. Identifique o projeto político criticado, o nazismo, nazifascismo, né? Nazifascismo não é um conceito tão bom. Falar nazismo ou fascismo vai estar certo. E apresente duas características desse projeto que se opunham aos ideais defendidos no discurso final. No discurso final, ele está defendendo igualdade, liberdade, passividade, né, ideais pacíficos entre os homens, ideais de amizade, ideais de. Tá, ali ele fala sobre a ideia de matar a fome, né, ideais de divisão do que se tem. Né? Então, ele quer que você fale duas características do projeto nazista, fascista, que se opõem aos ideais defendidos no discurso final. Quais são? Por exemplo, o militarismo. Ele está falando sobre a ideia, né, da paz reinar no mundo, e algo que não é pensado pelo nazismo, que é fortemente belicista, fortemente militarista. É um detalhe importante, né? Controle sobre os meios de comunicação, controle sobre os veículos de comunicação, a censura, as perseguições.
as torturas, beleza? Tudo isso é muito, muito marcante. Você estaria acertando se marcasse isso. Qualquer característica que você levante sobre o nazismo e coloque ali, né? Claro, você vai estar acertando. Por exemplo, perseguição a minorias, também é um detalhe importante. Culto à personalidade. Ó, mas não está ali no texto, né? É melhor você colocar alguma coisa que não está no texto do que você não colocar nada. Bateu um branco aqui, professor, não estou conseguindo associar o texto. Eu só lembro que tem culto à personalidade na época do Hitler. Não tenha vergonha. Coloca lá. Tá bom? Agora, se você fala sobre o militarismo, fala sobre o controle dos meios né, dos veículos de propaganda, a censura, a perseguição a opositores, perseguição a minorias, você vai estar no top. Vai estar acertando ali, né? No topo. Show? Beleza, vamos para a próxima. Espero que você esteja indo bem. Coloca aí nos comentários. Manda ver. Mar do Caribe, Haiti, uma mão esticada partindo ali de Porto Príncipe, né? Vamos lá. No século XVIII, durante a Revolução Francesa, Saint-Domingue, uma pequena colônia na América Central, rebelou-se contra sua metrópole. É o Haiti, a Revolução Haitiana, dando início à luta pela independência do Haiti. Em um processo diferente daqueles que ocorreram nas demais colônias do continente americano, muito diferente. Aponte uma proposta da Revolução Francesa que influenciou a independência do Haiti. Total relação da Revolução Francesa, ocorrida a partir de 1789, com a Revolução Haitiana. Né? Na virada do século XVIII para o XIX, está começando a acontecer, né, ali por volta de 1791, uma mobilização muito importante no Haiti, liderada por negros libertos ou ex-escravizados, que vão mobilizar as forças de ação contra a presença francesa naquele território. Uma minoria branca que detém o controle, né, e na forma de uma elite dominante no Haiti, que escraviza ou subjuga a população negra ali presente. Então, aponte uma proposta da Revolução Francesa que influencia a independência do Haiti. Total relação. Quando os jacobinos chegam no poder, na segunda fase da Revolução Francesa, ali por volta de 1792, o que vai acontecer em relação ao Haiti? O Haiti ele vai ser a proposta de fim da escravização no Haiti vai ser colocada em pauta. Quando eles colocam a ideia do fim da escravização nas colônias francesas, o Haiti, nossa, vive a expectativa disso. Só que não se concretiza, porque logo em seguida, com a chegada dos girondinos no processo revolucionário na França, algumas dessas ideias são revistas. E essa ideia nem chega de fato a ir para o papel, né? Ir para a prática, melhor dizendo. E esse fator influencia. Um outro fator que influencia, né, além, claro, da defesa da abolição da escravatura nas colônias, é justamente a ideia de liberdade entre os povos, de igualdade entre os povos, de fraternidade entre os povos. Ah, professor, mas no final do processo revolucionário da Revolução Francesa não teve essa parada. No final, a burguesia tomou conta de tudo. A tirania chegou na forma do Napoleão Bonaparte. Sim, mas na sua base, na sua essência, há esse sonho, há essa utopia ali sendo vivenciada. Então, uma proposta da Revolução Francesa que influencia a independência do Haiti, você pode colocar o ideal de igualdade entre os povos, de liberdade entre as pessoas, né? Liberdade dos indivíduos, né? São ideais iluministas, né? Você pode também destacar isso. Você pode destacar também a questão da abolição da escravatura, que é mais específico, né? Então, a gente vai ter uma proposta estrutural, que fala sobre toda a estrutura do que é o iluminismo, os ideais de liberdade no que diz respeito à própria vivência, ao indivíduo e tal. E também é uma coisa mais conjuntural, um aspecto mais da conjuntura francesa em relação ao Haiti, que é a abolição da escravatura. Então, essa primeira parte a gente já achou o gabarito. Apontamos uma proposta, no mínimo, da Revolução Francesa que influenciou a independência do Haiti. E ela, na segunda fase, ela quer o quê? A principal diferença entre esse processo revolucionário e as outras lutas pela independência das colônias americanas. Principal diferença, já falei aqui, né? Participação de negros libertos ou escravizados no processo à frente do movimento, ou seja, pessoas mais pobres, digamos, o povo mais oprimido tendo a vanguarda, tendo a frente desse movimento. Tranquilo? A 6 foi. A gente vai fazer a 7, a 8, a 9 e a 10 em outro vídeo, tá bom? Então, esperem aí que já já a gente fala. Ó, isso aqui, ó, a gente vai falar já já.
tá? Deixa seu like, é para o vídeo não ficar muito longo, vai ficar ali cerca de 15 minutos no máximo. Espero que você tenha gostado, tá bom? Tchau, gente. Deixa um like, compartilha com os amigos. Prazer ter você aqui. Se inscreve no canal também. Tchau!